E membros da comunidade K2Go. Sejam bem-vindos para mais um episódio de live/podcast, ao vivo aqui às 5 horas da tarde da sua quinta-feira e depois editadinho no formato de podcast nas principais plataformas de podcast. Na verdade, tem 8 plataformas, inclusive no aplicativo da K2Go. É só entrar lá no Google Store e comprar, no Play Store e comprar Play Store e baixar o aplicativo da K2Go. É gratuito, não precisa comprar nada, na verdade. Jones Maia, seja bem-vindo. Kogut, bem-vindo. É isso aí. Borbas, Marcelo, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo também. E aí, Oi, Kogut? Thiago. Boa Tudo tarde. bom? Tudo bem? Boa Melhor tarde, agora. sempre. Vamos que vamos. Mais uma live. Vamos que Esse é o número vamos. 116? 116, isso aí. 116, coisa boa, cara. Tem tudo a ver, 116. Isso aí, Jones, estou te convidando aí. Nardini, bem-vinda. Bem-vindo, Nardini, meu anjo. Oi, Jones. Olá, boa tarde. Como é que vai, Tudo Thiago, bom? Marcos? Boa tarde, tudo Tudo ótimo. jóia? Coisa boa. Maravilha. Vamos lá, né? Vamos arrepiar. Vamos lá. Deixar o pessoal aí de cabelo em pé com o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho a gente fala. Para o pessoal que está entrando, para quem já nos conhece, aí, obrigado. Oi, Fúvio, Michele, obrigado. Elaine, obrigado, Nardini. Charles, valeu, pessoal. Então, para quem já nos conhece, sabe qual que é o formato. Essa aqui é a gravação do nosso Odontocast, o nosso podcast semanal que vai ao ar amanhã, com as edições. Tenho certeza que o Thiago já conseguiu na sonoplastia lá o rugido do leão e o som da arpia, para enriquecer aí a nossa versão editada que vai para o ar amanhã. O Bento, estamos te aguardando aí. O William não perde uma, né, William? Que coisa boa. Vamos lá, William. Muitos projetos. Amanhã é nós com X É no isso final, aí. né? Amanhã tem um encontro aí com o William para falar disso aí, né? Até da questão tributária aí dele também, né? O Lucas, eu só não estou Diego conseguindo Lima. convidar ele aqui. Eu acho que ele vai ter que mandar o convite para participar, porque aqui não está aparecendo o botãozinho de convidar ele, não. Convidou todo mundo, menos ele aqui. Lady Não, Murphy, né, cara? é a Lady Murphy, né? Hein, Bento, você pode sair, entrar novamente, daí vai aparecer assim, ó, pedir, solicitar a participação, aí você clica em cima, a gente já te habilita aí. Então, é isso aí, gente. Obrigado aí novamente. Hoje o tema, como nós falamos aí no começo, aí vai ser de arrepiar. A gente vai só aguardar o Bento, nosso amigo aí, entrar também. E na sequência a gente faz a abertura e muito assunto para cobrir hoje nessa horinha. Tenho certeza que vai ficar coisa aí para um segundo encontro, viu, Jones? Que É, você não imagina a demanda que eu tô tendo de reuniões com contadores aí de todo o Brasil, viu? é mesmo, não, eu É, acredito. Com a coisa certeza. aí tá pegando. E agora tem um desafio aí, Tiago, a gente começar a entender o sistema tributário americano, né? A É consultoria verdade. já tá se encaminhando, né? Então, mas lá é mais simples, lá deve ser o IVA, alguma coisa assim. Não judia tanto quanto o nosso sistema aqui. Eu acho que a Nada que a gente gente não possa pode, aprender. O exatamente, eu Bento acho que a gente, realmente aqui não está conseguindo convidar ele, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Tem o botãozinho para convidar todo mundo que está aqui na live, mas ele não. ele deve ter uma conta privada bloqueada com criptografada. Bento sai, entra e pede para participar. Aparece lá a solicitação, mas enquanto isso a gente pode ir tocando, Jonas. O que você acha? Tem muita Não, coisa podemos aí que sim, tá claro. para não deixar o pessoal que entrou na mão, porque hoje o tema é muito envolvente, tem bastante coisa aí para a gente cobrir. Bom, gente, então eu vou fazer a abertura e vamos lá. Vamos tratar aí desse assunto aí muito delicado, que impacta aí todas as empresas, mas nós vamos falar diretamente com vocês que atuam na prótese aí do Brasil e do mundo, que são do mundo assim, é aquela coisa, né? Que para quem ainda está no sistema tributário brasileiro vai ser bem interessante. Então tá aí o tema, a gente vai fazer a abertura então. Vamos lá, Thiago? Bora, vamos lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut Eu sou o Thiago Kempen. e para quem vem acompanhando essa série de podcasts, o nosso primeiro e único Odontocast ou através das lives,
onde nós fazemos a gravação toda quinta-feira, 17 horas, não saiam daí. Hoje o tema vai pegar fogo, porque nós vamos entrar num assunto que impacta todas as empresas, mas nós vamos falar diretamente aí com os donos de laboratório que estão aí nessa correria, estão aí encerrando o ano de 2021, já entrando dezembro, já quase entrando em recesso, muito trabalho ainda para entregar e ainda tem que se preocupar com o planejamento do ano que vem, que entra uma peça super importante, que é o planejamento fiscal, o planejamento tributário, não somente pela questão de se organizar e verificar a possibilidade de ganhos, mas principalmente para blindar, para ter o preço da paz, de você ficar tranquilo, dormir em paz com o leão e entrar 2022 numa boa, sem se preocupar com mais nada. E para isso nós temos hoje dois grandes convidados, um deles já está conosco, nós vamos começar agora, e o nosso segundo especialista ele deve entrar na sequência, daí a gente já faz as devidas apresentações. Tiago, e para quem não conhece a comunidade K2Go, nós estamos no episódio 116, nós somos ouvidos hoje, são 17 países ainda, Tiago? Como é que está aí a nossa... São 17 países, Kogut, os brasileiros não estão se espalhando mais. Não estão? Então fechou aí a rede de 17 países, mais de 10 mil cliques nesses 115 episódios, agora com esse 116, eu acho que vai dobrar o número, porque vai ficar muita gente aí querendo entender um pouquinho como fazer para se virar, como se vira num barulho desse, né? E a gente vai explicar. E para quem não conhece, então, além de outros 115 episódios, Thiago, nós temos também o nosso Instagram. @comunidade K2Go. O Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Lembrando que a partir de sexta-feira, toda sexta-feira, essa live gravada em formato podcast, ela vai editada com a sonoplastia, com todo o carinho que o Thiago deposita aí nas edições, que são fantásticas. Vocês curtam aqui, mas depois ouçam lá, que vale muito a pena. Sem mais delongas, Thiago, qual o tema de hoje e quem são os nossos convidados? Hoje nós vamos falar sobre os aspectos contábeis e tributários para laboratórios de prótese, com o nosso convidado Jones Maia e com o Lucas Bento. Tudo bem, Jones? Bem-vindo, Jones. Tudo bem, pessoal? Legal. Pô, honrado aí com o convite da K2Go para poder trocar essa ideia e bater um papo aí sobre um assunto que é tão importante, né? E às vezes acaba sendo deixado um pouquinho de lado aí por algumas empresas e algumas administrações. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marcos e Thiago. Maravilha. E vamos começar quente. Se você achava... Só um segundinho que nós temos aí uma tentativa do Bento de participar já conosco. Deve estar com algum probleminha de conexão. Já entrou e saiu fora. Já entrou e saiu fora porque ele viu que a coisa aqui está quente. Então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre esses aspectos fiscais e tributários, contábeis e tributários, que impacta diretamente os laboratórios de prótese, todas as empresas, mas hoje nós vamos nos comunicar diretamente com esse segmento, que tem muita coisa aí, muitas dúvidas, muitas inquietações. Então tudo que você se preocupa agora, nesse momento, em relação à contabilidade, em relação a questões fiscais, tributárias, deixe já aí o seu comentário, na medida do possível, a gente vai já pegando as anotações aí para comentar com vocês. Mas, Jones, enquanto o Bento está se organizando aí para entrar, vamos lá. Eu sou do tempo ainda, que nessa época do ano nós ficávamos preocupados com o leão. Então eu pensava, meu Deus, onde é que eu vou arranjar despesa? Como é que está na minha pessoa física? Será que eu tenho aqui, eu não vou cair na malha fina? Então eu era super preocupado com o leão. Depois eu soube que o leão ele foi devorado por um monstro mitológico chamado Arpia, que devora não somente os leões, mas as almas dos seres humanos, esse monstro mitológico que hoje é o sistema adotado pela Receita Federal aqui no Brasil para cruzamento de dados, contabilidade, cruzamento fiscal. E a gente tem que estar muito em paz aí tanto com o leão quanto com esse monstrinho mitológico para ficar de bem com a vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho, já entrando no tema aí de contabilidade gerencial, que é uma dúvida aí para todo mundo. O que nós podemos aprender contigo um pouquinho sobre isso antes de entrar
nas dicas e recomendações aí para os nossos amigos empresários que estão aí nos acompanhando. É legal, gente. Assim, o que ocorre, né? A gente percebe que esse medo ele se dá muitas vezes, né, pelos administradores por uma falta de alguns controles, né, que a administração deveria ter, controles contábeis, principalmente, né, e controles pessoais. Às vezes ocorre muito do empresário misturar suas contas pessoais com as contas PJ, né? E aí ele acaba perdendo um pouco do controle no momento em que ele vai fazer, por exemplo, uma declaração de imposto de renda à pessoa física, né? Ele já não tem certas informações precisas e fontes para justificar aqueles valores que ele recebeu. Então, o que ocorre? Numa contabilidade gerencial, né, falando um pouquinho desse aspecto aí, Kogut, sobre o medo, né, quando chega no final do ano, né, como é que vai funcionar essa fiscalização da Receita Federal? Né? O empresário, ele precisa ter contabilidade, tá? E quando a gente fala em contabilidade, eu não estou falando só na entrega das obrigações acessórias ao governo, né, que são os impostos e a parte trabalhista. Eu estou falando na contabilidade gerencial. Né? O que é uma contabilidade gerencial? É um balancete, né, onde vai ser escriturado todas as movimentações da empresa, todas as transações financeiras da empresa ao longo do ano, né, dentre elas a remuneração dos sócios, né, seja a título de prolabore ou a título de distribuição de lucros, né? E aí, então, isso vai estar bem amarrado para que ele sustente e suporte a sua declaração de imposto de renda à pessoa física, que vem ali em meados de março e abril, né? Então, tem que se respeitar o princípio da entidade, aonde gastos da empresa, origem da empresa é da empresa, né? Não pode se misturar questões da pessoa física com da PJ, né? Pagar contas da pessoa física com saldo da conta pessoa jurídica, né? Tem que ter essa segregação e requer controles internos que são atrelados ao balancete, né? Como, por exemplo, um fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um controle necessário para rodar, eu diria que 40% da contabilidade. Nesse fluxo de caixa, né, que é um controle interno, administrativo, financeiro, ele vai evidenciar todas as saídas, né, a origem das entradas e destino das saídas financeiras da empresa, como, por exemplo, as retiradas do sócio. Então, se o sócio quer pagar uma conta pessoa física, né, uma conta dele, ele não vai pagar com a conta da empresa diretamente como se aquela despesa fosse da empresa. Ele vai fazer uma retirada a título de distribuição de lucros ou empréstimo da empresa ao sócio e vai pagar com a sua conta pessoa física aquela despesa, né? Então, assim, só respondendo um pouquinho, comentando um pouquinho essa sua preocupação, né, no final do ano, que é comum em muitos empresários, porque a gente recebe muitos clientes, a gente vê isso no dia a dia, né? Muitos clientes que têm isso ainda desorganizado, né? Misturam as contas pessoa física com as contas pessoa jurídica, não tem um amarramento desses valores que o sócio recebe, fica confuso, e aí na hora que vai prestar contas ao governo da sua pessoa física, na sua renda, que é comum em muitos empresários, porque a gente recebe... acho que tem que colocar no mudo aí, né? Muitos clientes que têm isso ainda desorganizado, né? Misturam as contas pessoas. Opa, aí agora foi, hein? Pronto, agora foi, hein? Agora foi. Ainda não. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu não sei porque não estava conseguindo entrar. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Maravilha, que bom. Tudo ótimo. Mas acho que está dando retorno seu aí, ó. Está dando um retorno. Deixa eu... E agora, melhorou? Oi? Vamos ver. Agora foi. Não, Alô? não, ainda tem retorno. Se você tiver um fonezinho de ouvido aí, melhora. Eu vou pegar ali então e já volto. Tá. Enquanto isso, nós seguimos aí com o Jones. Fechando então, Jones, essa questão da contabilidade gerencial, né? Então, essa distinção de conta pessoa física e pessoa jurídica é fundamental para a gente ter esse controle, não?
Eu removi o Bento rapidinho aqui, só até ele colocar o fone de ouvido. Repete de novo, por favor, a pergunta, Kogut, para o podcast. Não, encerrando aí, fazendo uma síntese dessa contabilidade gerencial, porque depois nós temos muitas dicas, nós temos alguns alertas para os empresários que estão aí nos ouvindo, né? Porque o momento de pensar essa estratégia é agora, porque nós temos aí depois as janelas aí para ver até a questão do enquadramento fiscal. Mas eu gostaria que o Jones terminasse aí o raciocínio aí sobre contabilidade gerencial. Legal. Assim, então, concluindo, então, esse aspecto, né, da preocupação dos empresários, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho no mérito também da contabilidade gerencial, na sequência. É importante que o empresário tenha atenção e converse com o seu contador para amarrar as suas retiradas, né? Ele precisa ter tudo amarrado na sua conta pessoa física, que está atrelado à sua pessoa jurídica, para não ter problemas e não ter preocupação. Uma vez que isso esteja amarrado, esteja planejado e executado de forma correta ao longo do ano, ele não vai ter problemas e nem preocupação na hora de gerar o imposto de renda da pessoa física, né? E se eventualmente cair numa malha fina, que pode acontecer, ele vai ter toda uma documentação suporte para demonstrar a receita, né? E passar tranquilo por ali. Então, esse é o meu ponto de vista, né, Kogut, sobre essa preocupação que tu mencionaste aí, em relação ao final do ano, né, e a pessoa física, a malha fina, etc. Ô, Jones, uma coisa que eu tenho visualizado normalmente aí também é que hoje em dia, quando a gente vai passar, por exemplo, no caixa do supermercado, sempre perguntam, né? Vamos colocar qual que é o seu CPF? Aí já tem que colocar o CPF. Passa na loja, coloca o CPF também. Então, antigamente eles perguntavam se queria colocar o CPF. Hoje em dia eles já falam qual é o CPF, né? Isso tudo é conectado ali dentro do sistema da Receita, né? Não adianta se a minha empresa, eu estou falando que estou declarando ali que eu faturo 50 mil por mês, por exemplo, mas eu estou tendo pessoa física aqui, eu estou gastando 100 mil. Exato. A gente prova a nossa riqueza mais, às vezes, pelas compras e pelos gastos do que pelas entradas, né? Porque as entradas, muitas vezes, né, não tem rastreabilidade, né? Mas as contas, né, as compras, elas estão cada vez mais tentando ser amarradas pelo governo, seja no vínculo do CPF, na conta do supermercado, viagens, agência de turismo, tudo que tu faz, cartão de crédito, tudo isso está amarrado ao teu CPF, né? Então, através dos gastos fica evidente, né, o que é o teu patrimônio, quanto que é o teu patrimônio, quanto que é a tua riqueza. Então, voltando aí nesse ponto aí das retiradas, você comentou, Jones, que fica tranquilo, você tendo essa relação, você tendo as retiradas da pessoa jurídica para a pessoa física, e nós estamos falando aí com os nossos amigos empresários da prótese aí no Brasil, você fica em paz, você fica tranquilo, mas aí tem um porém, Jones. Eu vejo muita gente que tem lá, por exemplo, um Prolabore de R$5.000 e um perfil de consumo no CPF de R$30.000 e um patrimônio de R$3 milhões. Qual que é a tua visão sobre isso? Por exemplo, né, a minha retirada declarada, aquela que eu pego, emito a guia, GPS lá para o governo, claro que tem uma válvula de escape que é eu fazer uma distribuição de lucros. Mas para quem não entende de contabilidade gerencial, acaba não fazendo essa distribuição de lucros e fechando um exercício com uma receita declarada lá, por exemplo, 2021. Quanto que foi a minha receita declarada? 60 mil. Quanto que eu gastei aí só no cartão de crédito? 300 mil. Porque às vezes tem empresários que compram até insumos de produção, compram equipamentos, compram CAD/CAM no seu cartão de crédito, na sua pessoa física. E aí, como é que fica essa conversa entre o que eu declarei de entrada e o meu perfil de consumo de saída, que, como o Thiago falou hoje, onde você vai para participar de clube disso, clube daquilo, desconto, farmácia, mercado, você tem que cadastrar o teu CPF e o Arpia está de olho. Como é que fica essa situação aí, Jonas, na sua visão? Ótimo ponto, Kogut. E também até está atrelado ao comentário antes do Thiago, né? O ponto do Thiago. Vamos lá. Uma empresa que fatura, como tu disseste, né? 100 mil. E o sócio retira 300 mil reais, né? E tem um patrimônio de 1 milhão ali ao longo do ano, né?
faturamento de 300 Uma mil. variação patrimonial de 1 milhão. É por óbvio, né? As coisas não se cruzam aí, né? E assim, a Receita Federal, cada vez mais ela cruza as informações. A auditoria da Receita Federal, ela cruza, cada vez mais está sistêmico essas revisões, essas auditorias, né? Então, por exemplo, né, em relação a faturamento, a Receita Federal até 2 anos atrás tinha uma lista de 40 mil empresas, em torno de 40 mil empresas, que o faturamento declarado não batia com as entradas de cartão de crédito. Então, só que assim, claro, né, ela sabe quem está sonegando, só que ela não conseguiu chegar lá ainda, né? Não, porque é muita Mas empresa. está chegando. Mas está começando a chegando. chegar, viu, Jones? Todo dia eu ouço, porque a gente está aí, né, conversando com vários empresários. Então, eu queria até que você continuasse essa exposição, falando também do risco disso daí, né, de ser enquadrado, de cair numa malha dessa. Sim, o risco é a atuação. Esses aspectos assim do risco, multa e juros, eu vou deixar para o Bento entrar no detalhe, que ele vai conseguir explanar um pouquinho melhor, tá? Mas assim, o fato é que nós, né, nós também somos auditores, né? No nosso grupo, nós temos a nossa empresa Maiper Contadores, né? E temos também a MV de auditoria, onde somos auditores e a gente conhece os procedimentos de auditoria. A gente sabe que as informações elas são cruzadas, né? Então, um momento em que uma empresa tem valores transacionando por banco e não estão sendo declarados, ela está correndo risco, primeiro risco, né, de ser autuada ou ser fiscalizada, e uma fiscalização de 5 anos para trás, né? Tem outros fatores também, como vocês mencionaram, que o Guti mencionou no início da pergunta, que quanto que a empresa fatura versus quanto que o sócio Quanto que ela declara, né? Ou retiradas, né? Ou quanto que ele gasta, né? E também está atrelado pessoa física, pessoa jurídica. Se não houver faturamento e, por consequência, lá embaixo do DRE, um lucro líquido que suporte, mais somado ao Prolabore também do sócio, né? Prolabore é o salário do sócio. Lucro é o que o sócio vai distribuir para ele durante o ano ou no encerramento do exercício. Se na soma dessas retiradas, desse ganho que o sócio está tendo, não compensar todos os gastos que ele tem, pode ser que ele venha também a cair numa malha fina e vai ter que mostrar de onde ele tem outras fontes de renda para suportar o patrimônio dele de 1 milhão. Né? Ou os gastos dele de 300 mil, porque afinal de contas ele está recebendo 300 mil, sendo que a empresa dele fatura 100. Né? Então, o que eu gostaria de mencionar também, gente, assim, entrando no aspecto da contabilidade gerencial, tá? A contabilidade, que é o balancete, tá? A contabilidade gerencial societária é o balancete. Ele é que suporta as retiradas de lucro dos sócios. Tá? O balancete não é obrigado para empresas do Simples Nacional. O balancete, a escrituração contábil que gera o relatório balancete, ela é obrigatória a empresas do lucro presumido e lucro real, certo? As empresas do Simples Nacional, elas precisam ter pelo menos um livro caixa, que seria o fluxo de caixa, e que o contador tem que entregar esse relatório na Junta Comercial e na Receita Federal, tá? Esse livro caixa, ele também denuncia, né, as entradas e as saídas e quanto que o sócio retira, né, seja a título de prolabore ou distribuição de lucros. Então, assim, o balancete, tá, ele é uma ferramenta, ele é um relatório que eu tenho percebido, né, aliás, é bem comum empresas micros e pequenas e até médias empresas não usarem do balancete como ferramenta de gestão. Né? Muitos nem conhecem o balancete. Né? Então, assim, o balancete, além de sustentar e suportar tudo isso que a gente está falando aqui, de retirada, distribuição de lucros e tudo mais, né? Para amarrar também nas informações da pessoa física, o balancete ele é uma ferramenta de gestão para tomada de decisão, que é onde o empresário ele usa para o norte, como bússola do negócio. Né? Uma vez que a empresa declare o seu faturamento, né, tenha registrado todas as suas entradas e as suas saídas de forma idônea e correta. Né? Então, ela vai ter um balancete preciso, onde ela vai poder enxergar a sua saúde econômica, financeira e patrimonial.
Tá? O balancete ela tem essa funcionalidade, né? O balanço patrimonial, o DRE, são todos relatórios contábeis emitidos através dessa escrituração contábil que é do interesse principalmente da administração, tá? Mas também é de interesse de outros stakeholders, como a gente chama, né? Que são outros usuários, como credores, bancos, fornecedores, investidores, enfim, né, uma série de outros stakeholders, né, que são usuários dessa informação contábil. Tá? Então, assim, para que serve um balancete? Além de suportar tudo isso, né, que a gente vem falando, o balancete ele te traz informações básicas, como, por exemplo, para cada R$ 1 de dívida, quantos reais eu tenho disponível de liquidez imediata? Né? O que é liquidez imediata? Caixa, contas correntes e aplicações financeiras. Né? Então, em um balancete, que é um relatório de 2 ou 3 páginas, tu enxerga isso. Né? Tu não precisa estar fazendo N cálculos para entender, ou abrir banco. Né? Tu pega o relatório e já enxerga. Né? Também agrega valor à empresa. Né? O balancete, ele registra o quê? Os ativos, que são os bens e direitos da empresa, os passivos, que são as obrigações, e o resultado, que são as receitas, menos impostos, menos custos, menos despesa, lucro. Então, ao longo do ano, a gente vai escriturando todas as transações, todas as movimentações financeiras da empresa, para gerar o balancete no final do exercício, ou no decorrer do exercício também é possível, e aí a administração vai enxergar ali bens e direitos, obrigações e o resultado. Esse resultado é onde tu vai, por exemplo, ter uma ideia de qual é a margem bruta do negócio. Né? O que é a margem bruta do negócio? É a receita menos os impostos e menos os custos. Né? Chega no lucro bruto. O lucro bruto é a margem bruta. É o que eu costumo chamar de alma do negócio. É ali que tu vê se o negócio é bom, é rentável ou não é legal. Né? Porque tu segrega, né? A gente precisa segregar, vem até um outro tópico do nosso bate-papo, que é custos versus despesas. Eu acho que a gente até pode, de repente, entrar Mas eu queria só fazer um parênteses, Jones, porque assim, Por uma coisa que a gente percebe, já chegando em 114 consultorias aí, a maioria em laboratório de prótese, é que na prática a teoria é outra. Por que ninguém faz a contabilidade gerencial? Porque as contas não fecham. Por exemplo, nós fazemos você conhece, né? Inclusive a nossa ferramenta se chama Bússola, onde nós entregamos o DRE projetado, todos os indicadores de performance, de comportamento de cliente, esses lucros. Mas por que eles não fazem isso dentro da contabilidade? Porque, em média, a prótese do Brasil recolhe muito menos do que fatura. Então eu queria explorar mais esses aspectos contigo, Jones, porque é o seguinte, olha, vamos pegar uma base 100. Hoje um laboratório de prótese, e aí nós temos vários amigos que estão aí entrando, aproveite para deixar a sua pergunta, porque o momento é agora, nós estamos aí com um super especialista, além de ser um especialista em contabilidade, ele é o contador aí da holding, da K2Gold, de alguns interesses que nós temos aí na região sul, e nós recomendamos também para muitos clientes, depois a gente vai deixar aí os contatos aí para quem quiser se aprofundar e fazer uma análise, além da consultoria, nós trabalhamos juntos com a Maiper, então a gente vai deixar essas dicas. Mas voltando, Jones, o que acontece? Via de regra, vamos pegar uma base 100, um laboratório que finaliza 100 mil em pedidos no mês, que vai ser faturado no mês seguinte, vai refletir no caixa do mês seguinte, tributa 40 mil. Então, é por isso que eu falei, na prática a teoria é outra, porque se eu for fazer uma contabilidade gerencial em cima de 40 mil, não vai me levar a lugar nenhum. Então ele faz em cima dos 100 mil. Onde que vai parar essa diferença, esse gap de 40 para 100? Fica num vazio que vai montando patrimônio sem justificativa, vai fomentando movimentação de caixa, pagamentos em cartão de crédito sem uma contrapartida da onde que veio a origem dessa receita, e alguns que estão começando a se preocupar com isso, o que estão fazendo? Estão tentando desviar do sistema bancário, que dá uma operação, dá uma ginástica tão grande que a gente vê que não vale a pena, porque o tempo do protético é na bancada, é produzindo, é entregando, é falando com o seu cliente, não fazendo manobra para desviar, não, então deixa que eu vou buscar lá e já desconto e não vale a pena.
Então, assim, nessa prática, eu queria também, claro, depois a gente volta ali nessa parte conceitual, teórica, mas na prática, para quem está nos ouvindo, e me corrijam, quem está ouvindo, se eu tiver errado aí, atire uma pedrinha virtual aí, né? Que dica você deixa agora, encerrando esse ano fiscal de 2021? Digamos que eu esteja nessa situação, tá? Eu tenho lá 100 mil de receita faturada e 40 mil de receita declarada. Qual que é o melhor caminho? E eu estou preocupado com isso, porque eu sei que uma hora eu vou ser pego aí nessa bagunça, né? Qual que é o melhor caminho? Claro, fazer a consultoria, ter uma assessoria tributária que faça uma gestão contábil e tributária, como vocês estão fazendo conosco e com alguns clientes. Temos aí até a Adriana, obrigado aí pelo feedback. Qual que é a tua dica para a gente começar a se organizar nesse sentido? Sim, assim, não existe fórmula mágica, né, Kogut? Assim, a empresa tem que declarar o que fatura, tá? Para ter as informações redondas, para não correr risco, né? E a gente sabe que se uma eventual a autuação aí o problema pode ser bem maior, né? E uma dor de cabeça interminável às vezes, porque daí o empresário acaba parcelando uma dívida em 300 vezes, né? Às vezes dívida do passado, porque como eu disse, uma sonegação pega e uma dívida tributária, eles podem vasculhar até 5 anos do passado da empresa, né? Então, o risco é muito grande. Então, assim, no meu ponto de vista, não existe fórmula mágica. A empresa tem que se estruturar com uma consultoria, como tu disseste, né? Ter um planejamento financeiro para que ela consiga declarar seu faturamento, suportar as suas receitas e as retiradas dos sócios e consiga amarrar tudo, né? Veja bem, uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, tá? Ela é obrigada a ter balancete, ela não tem escolha, porque Sim. O contador tem que entregar para a Receita Federal, fecha o exercício, fechou o ano, né? No mês de maio do ano subsequente, o contador tem que entregar todo o balancete, toda essa escrita contábil, toda a escrituração contábil da empresa à Receita Federal, certo? E aí, logo em seguida, ali em julho, o contador precisa entregar o imposto de renda à pessoa jurídica à Receita Federal, que é com base nessa escrituração contábil. Então, a empresa, e se a empresa não, por exemplo, fatura 100 e declara 50, ela vai ter um buraco na contabilidade. Porque toda movimentação financeira, ela gera no mínimo 2 movimentações contábeis, né? A partida dobrada, como a gente chama, né? Então, uma receita, ela vai ser contabilizada na receita e vai ser contabilizada nas contas a receber. Mais impostos, né? Baixa de estoques. Então, se ela declara 50, tá? E recebe 100, ela já está gerando um problema no caixa dela, lá, porque ela vai estar recebendo isso no banco, né? Então ela declarou 50 e entrou 100 no banco. Isso está visível no balancete, que a empresa Exato. É obrigada a entregar se ela lucro presumido. Então isso aí já deixa explícito, né, o que está acontecendo dentro da empresa para a Receita Federal, por exemplo, né, ou para junta comercial, né? Então isso é um risco muito importante. Perdão, você ia falar? Não, muita coisa. Agora surgiu uma série de desdobramentos aí que eu queria passar até para contribuir com quem está aí nos acompanhando, seja na live, seja no podcast. Tiago, como é que estão as perguntas aí? Eu vi que você está rodando, o Bento está com problema técnico lá, né? Mas a gente vai tocando por aqui, né, Tiago? A gente não pode dizer que não estamos tentando, né? Mas quem sabe até o final aqui a gente consegue trazer ele, porque o Bento ele tem muitos números importantes para poder trazer aí, né? Senão a gente traz em um outro episódio especificamente para falar desses números também, porque é muito importante para esse final de ano, né? Na verdade, a gente está vendo aí cada vez mais os empresários entendendo a necessidade que tem de fazer essa gestão tributária mesmo. Não é só fazer uma contabilidade, mas ter uma gestão tributária. E aí... uma coisa que é importante, Johnny, você falou sobre a contabilidade gerencial, né? É importante que o empresário ele entenda que contabilidade gerencial é muito diferente do rebolation que a gente tem no final de todo ano ali, né? Agora eu tenho tanto de crédito aqui no pessoal, eu tenho tanto na empresa 1, que está no Simples, eu tenho mais tanto na empresa 2, que está no Simples, meu contador está pedindo para abrir a terceira empresa no Simples aqui para poder dividir as notas entre elas, né?
Isso é a grande realidade, a gente vê muito entre todos os laboratórios aí, mas na verdade é muito importante você conseguir entender aí qual que é o seu formato ideal para o nível de faturamento que você está, para o nível que você declara, né? Porque não adianta a gente também fingir, né? A gente sabe que o mercado brasileiro como um todo acaba sonegando muito, né? E no laboratório de prótese, infelizmente, é maior ainda essa sonegação. Só que aí o que eu posso trazer nesse papo de contabilidade aqui é principalmente o aspecto financeiro que isso pode trazer de prejudicial, né? Porque, por exemplo, se você sonega muito, é aquilo que você tinha falado, né? Existem os stakeholders, então tem várias pessoas interessadas naquele tipo de informação, por exemplo, os bancos. Então, nesse momento de pandemia que a gente passou aqui, por exemplo, todas essas empresas que sonegavam impostos não tinham tanto crédito na praça, porque o faturamento não é tão alto. Se o seu faturamento não é tão alto comprovadamente para o banco, você não consegue um crédito mais fácil, você não consegue comprar um equipamento mais caro, você não consegue financiar uma obra, financiar um imóvel que você quer para a sua empresa ali, né? Então, literalmente, isso está muito conectado. E fazer essa contabilidade gerencial mesmo, conversar com o seu contador, né, entender o que está sendo feito ali, não simplesmente seguir o que ele falou, não, eu não entendo nada disso, deixa ele fazer do jeito que for, eu vou só seguindo aqui. Não, tem que ter interesse de verdade, assim como a gente tem visto hoje em dia o interesse de gestão crescer também. Esse finalzinho de ano deve estar complicado para vocês ali na Maiper, né, que tem bastante trabalho. E nós estamos mandando cada vez mais, né, Jones? Coisa boa. Quanto mais trabalho, melhor, né? Assim que é bom. Gente, a melhor parceria que existe é isso, uma empresa de consultoria de gestão financeira, processo, aliada a uma empresa de assessoria fiscal e tributária, contábil, fiscal, tributária. Isso daí te dá uma tranquilidade, é uma boa fórmula e que nós estamos conseguindo. Tivemos feedbacks aqui já ao vivo aqui durante a live, né, Jones? E esse bate-bola a gente está começando a colocar muita gente aí em paz com a Arpi e com o Leão, né, Jones? Coisa boa. Sabe, Thiago, o que tu comentaste aí, isso é corriqueiro, assim, no nosso dia a dia. O empresário não declara e ele, em certo momento, vira um tiro no pé, né? Porque daqui a pouco ele precisa dessa declaração, ele precisa comprovar a receita ou a renda dele, seja para o banco ou com financiamento particular, e ele não tem essa renda declarada, né? E aí muitas vezes ele corre atrás, né, do contador, me emite, pelo amor de Deus, uma declaração de tanto. Não, a gente não faz isso, né? Não faz isso, não existe mais isso, né? Hoje é tudo cruzado. Hoje você tem uma responsabilidade muito... É que nem um médico, você não pode, sem fazer uma anamnese, um exame, um dentista mesmo, né, um protético mesmo, sem conhecer lá, sair fazendo, não dá certo, né, cara? Daí você se esconde, e é engraçado porque no final do ano tem uma corrida pelas notas, cara. Eu lembro na época do laboratório que eu emitia nota fiscal lá, era no final do ano vários dentistas falando, não, tem tal trabalho aqui, eu precisava da nota fiscal de tal valor, né? Porque eu passou o ano inteiro falando, não, eu quero trabalho sem nota, quero trabalho sem nota. Aí chega no final do ano, aparece já, olha, esse trabalho aqui eu quero nota, esse aqui eu quero nota. E isso é complicado também, né? Sim, e a gente está numa época, agora dezembro, né, que é o momento dos administradores sentar com o seu contador e avaliar qual vai ser o seu regime de tributação no ano seguinte. Né? Uma pena que o Bento não conseguiu entrar ainda, porque ele poderia dar um show aqui falando sobre isso. Né? Mas assim, esse é o momento de parar e avaliar. Né? A empresa precisa considerar o seu faturamento do ano corrente, uma estimativa de faturamento para o ano seguinte, né? E aí também requer que a empresa tenha um controle orçamentário, né? Um orçamento ali desenhando o seu faturamento, custos, despesas e lucro, para que ela defina junto com o contador qual vai ser o regime de tributação mais barato, se é o lucro presumido ou o simples nacional. Né? Então, esse é o momento, tá? Se você que está nos vendo ainda não fez isso, chame o seu contador e faça, porque é extremamente importante que você avalie isso. Isso pode trazer uma economia tributária para o ano seguinte. Mas sabe, Jones, você é uma excelente dica, tem que fazer isso. Mas sabe uma coisa que me deixa frustrado? Eu, como consultor, que cuido da parte de planejamento econômico e financeiro das empresas da consultoria, eu fico frustrado quando eu vejo que tem clientes nossos, clientes meus aqui que me procuram e falam o seguinte, Kogut,
Eu falei aqui com o meu contador, eu cheguei aqui numa faixa, vamos supor aí, vou chutar um número qualquer, eu cheguei aqui numa faixa de 300 mil de pedidos finalizados, de faturamento mês, e eu já estou com 2 empresas, agora meu contador veio aqui, e no Simples, ele pediu para abrir a 3ª empresa, para colocar parte dos funcionários numa, parte na outra, emitir nota de uma, não emitir da outra. Eu fico muito frustrado quando eu vejo profissionais da área, colegas nossos, recomendando essa colcha de retalhos para acomodar anexo 3, para acomodar fator R, abrir 2, 3 empresas. Seja muito bem-vindo, Bento. Que bom que você chegou, meu irmão. Então... Eu tive que trocar o celular, pegar o outro aqui, eu peço desculpas. Não, tá dentro, isso daí aí, acontece. Quem sabe faz ao vivo e sempre tem umas intercorrências aí, mas a gente passa por cima e fica mais rico aí o nosso material. Então eu vejo muito direcionamento nessa área, que quando a consultoria se envolve, daí eu falo, não, vamos junto então. A semana passada mesmo, né, estávamos lá em Minas, e eu fui junto com a sócia de um laboratório fazer uma reunião com a contadora. E daí eu vejo muito uma preocupação hoje dos profissionais e dos empresários, muito pensando em como economizar imposto. Já recolhe a metade. O cara fatura 300 e recolhe 150. Emite 150 de nota. E ainda dentro desse 150, procura a contabilidade não pensando no risco, como você brilhantemente expôs aí para nós, mas pensando em como economizar ainda mais. E o pior de tudo é que quando chega lá e pensa em como economizar ainda mais, fala assim, não, olha, aqui já entrou no anexo 5, aqui, ó, fator R, então emite lá um prolabore maior, recolhe GPS, não precisa tirar do caixa, mas daí bate, daí no mês seguinte a gente vai ver o que faz. É necessário fazer isso mesmo, essa colcha de retalhos, para ter uma boa contabilidade? Sabe como é que eu chamo isso, Kogut? Economia burra. Sabe? Porque é que nem assim, ó, eu vou ali no mercado, ali no Zafre, né? Um mercado ali que ali custa... Aqui eu vou comprar uma Coca-Cola a R$5, lá eu vou comprar 4. Só que tu vai gastar gasolina e tu vai ter risco de bater o carro e tu vai gastar com estacionamento. Então, tu não economizou, né? A economia inteligente é tu parar, pensar, refletir, usar dos dados a seu favor para fazer um correto planejamento tributário, financeiro, né? E aí sim ter vantagens, mas assim, aquela vantagem que tu deita e coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sabendo que está tudo certo com a tua empresa, que tu está fazendo a economia correta, né? Dentro do possível, está fazendo a economia correta, né? E não está correndo riscos, enfim, com Receita Federal e tudo mais. Então eu digo assim, a economia inteligente é aquela bem planejada, não é só... Nem sempre vai ser também onde tu vai pagar menos. Talvez tu vai pagar um pouco mais, mas quanto vale, né, o preço da paz, o teu descanso, né, e a tua paz, né, com o teu negócio, né? Geralmente, se a gente está falando aí de empresários, né, sérios, estão trabalhando, pensando longe, querendo que o negócio prospere, ele tem que ter um planejamento adequado. Às vezes até vai pagar talvez um pouquinho mais para fazer a coisa certa, declarando 100%, mas ele vai estar tranquilo, né, em dia com a sua consciência, né? Bento, parte fiscal, Bento, a gente está conversando um pouco aqui, mas eu estava segurando aqui a onda para tu vir aí dar um show aí com o teu conhecimento tributário e os aspectos que tu conhece. Eu estava escutando vocês falando. Emenda nessa questão aí, Bento. Eu acho que é uma coisa só, né? Eu acho que é uma coisa só. Eu acho que o Brasil carece, primeiramente, hoje, já falando sobre a questão de técnicos de próteses, né? Eu acho que o Brasil, por si só, já carece de uma legislação nova, né? A legislação que hoje a gente tem para laboratórios de próteses é de 79, ou 89, 83, a Lei 7.610, né? Então, veja bem, era outros costumes, outra época, outra economia, né? Ela não previa tudo que hoje a gente tem no nosso mercado. Eu não acho que ela dê segurança também, inclusive, aos nossos colegas odontólogos, aos próprios técnicos e às empresas deles. Eu acho que hoje
Se houve, em 2009, dentro do plenário, uma tentativa de uma PL para renovar essa lei, né? Mas não, até hoje a gente sabe que no Brasil não é de interesse arrumar a casa e sim transformar em algo mais complexo. Isso ainda é um projeto de lei, né? Então, em 2017 tentou se mexer nisso de novo e não conseguiu. Advém que eu entendo que hoje a profissão de proteico ela tem muito ônus, né? E os bônus dela cada vez parece que são menores. Quando nós atendemos alguns clientes aqui no nosso escritório, nós tentamos trazer à luz soluções que ainda são possíveis de ser tomadas dentro, né, das linhas da lei. Mas com certeza eu vi vocês falando ali, a pergunta que mais surge é assim: olha, tchê, nós somos gaúchos, né? Olha, tchê, eu faturei 150 mil, eu posso declarar 75, mas o cara está andando de Jaguar, ele está andando de Audi A4, né? E que são carros que vão declarados, são bens acima de 300 mil reais que vão declarados na receita dele. E ele acaba não se tocando de uma coisa. Se ele ganhou 100 reais agora e ele tomou uma multa fiscal onde os juros e as multas do auto de infração podem chegar a 150%, ele não ganhou nada. Ele está se colocando em risco para até daqui 5 anos poder ser revisto esse período e ele ter que pagar isso. E aí ele vai pagar muito mais do que ele conseguiu segurar. Infelizmente, essa mentalidade tem que ser mudada, na minha opinião, tá? Com os empresários, com o auxílio dos nossos colegas contadores, indicando que a forma correta de se fazer algo é pagar o justo. Não pagar mais, sempre ter controles onde se consiga mensurar, né, o valor correto e justo do imposto. Dar a César o que é de César, tá? Mas também nós não podemos sonegar algo, porque o Brasil já está no aspecto que está, porque todo mundo quer dar um jeitinho em alguma coisa. Então, quanto mais rápido a gente tiver essa consciência duradoura e de certa forma sustentável, mais rápido a gente também vai conseguir sair dessa panela que se tornou aí a nossa política nacional. Você sabe que até foi falado, né? O Kogut comentou, né, sobre às vezes algumas orientações, né, de alguns contadores para também fazer um certo amarramento ali. Vocês sabem que a profissão aqui do contador no Brasil ela é muito desvalorizada, né? Também muito em função disso. O contador, às vezes, ele acaba tentando ir pelo jeitinho ao invés de tentar fazer a coisa da forma correta. E isso aí vem um pouco do passado. Como em qualquer profissão, né? Não vamos crucificar a profissão contador, porque é uma profissão digna, linda. Eu tenho muitos amigos contadores, mas é uma cultura, assim como consultores, assim como protéticos, como dentistas, como médico, enfim, qualquer profissão tem os bons e os menos bons profissionais. Mas a pior coisa é quando eu vejo um contador conversando com um cliente, de conhecer a fundo contabilidade, sabe que precisa fazer. Eu acho que eu caí agora um pouquinho, voltou, né? Isso, volta. Hoje está complicado ali de Murphy, né, cara? Hoje está hoje. Volta de novo, Kogut. Voltei, né? Então, assim, eu vejo rodadas intermináveis de conversa, tentando convencer o cliente para não estourar o simples, montar 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Para ficar no anexo 3, para dar fator R. Gente, isso daí é como vocês bem colocaram, né? Você bem colocou, né, Jones, também. É uma economia burra, porque vai acabar dando uma complexidade que você perde a mão, você perde o controle, você perde o gerenciamento. Mas eu queria trazer, esse tema é tão bacana e às vezes tão distante da realidade do dia a dia da prótese no Brasil, mas eu queria trazer algumas questões, uma para o Bento, né, e outra para ambos, que, por exemplo, uma coisa que eu adorei que o Bento falou foi a lei, né, precisa ser revista, está muito ultrapassada. E quando a gente fala em lei ultrapassada, nós temos lá a Lei 406, que é datada, se não me engano, de 1968, que reza sobre o ISS, que está dentro, ele vem embutido na guia do Simples, então para o Simples não vale, mas tem muitos laboratórios aí que está no presumido ou no real. E essa Lei 406, entre outras coisas, ela teve uma atualização agora recente, em 2021, até o Bento pode explorar melhor, né? Que
você pode, isso daí saiu lá no Supremo, quer dizer, sai da autarquia municipal. Você pode pleitear a isenção não, pagar o ISS dentro da sua guia fixo. Então, por exemplo, vamos pegar um valor aqui de Curitiba, o ISS dentro da guia do presumido do real é 5%. Ou seja, para cada 300 mil de faturamento, são 15 mil reais que você tem que estar lá embutido. Claro que tem outros fatores aí que vocês podem explorar, mas e aí você troca esses 10, 15 mil reais por mês por um pagamento único de R$ 1.300 no final do ano. A prefeitura nunca libera. Voltei, não? Quando bate na prefeitura, a prefeitura não libera e fala, não, isso daqui é da minha alçada, eu não quero nem saber dessa lei. Mas nós já temos aí a jurisprudência, já tem gente que está conseguindo aí dentro da área de saúde, Bento. Queria que você explorasse um pouco isso aí. Eu acho bem interessante, além de outras leis que também podem ser benéficas, usadas dentro do tempo certo, tá? Essa lei, ela tem uma base que é o seguinte, poxa, veja bem, se o odontólogo se o médico tem direito de pagar fixamente, o advogado, as profissões que têm características, por que o Proteico não tem, né? Sendo que ele é regido por um conselho, ele é uma profissão, ele presta serviços profissionais de cunho pessoal, por que né? Então, a gente se teve essa questão, mas e como o Kogut, eu acho, apontou, o que acontece? As prefeituras estão... eu não estou nem aí para a decisão da STF. O que nós sugerimos aos nossos clientes, tá? Que queiram tentar fazer isso, que entrem com mandado de segurança individual, não coletivo. E entrem pedindo isso. Claro que dentro de uma avaliação que a gente sugere que veja se vale a pena exato. o dispêndio de um custeio desse processo, porque daqui a pouco você tem uma alíquota razoável ou não tem representatividade na sua cidade. Ali, o tributo de SSQN, é importante dizer que ele também é definido pela Lei 116, né? A Lei 116, então, a gente tem a competência dos municípios para legislar sobre os valores da alíquota, sendo que o mínimo será 2 e o máximo 5. Isso a lei federal nos diz. Então, cada cidade, a partir dessa lei, promulgou as suas próprias leis dentro dos seus códigos tributários orgânicos de cada município, colocando alíquotas, tá? Com a questão do pagamento fixo de SSQN, não é aceito, por mais que tenha julgamento. Mas aí também vem em conta, vou dar um outro exemplo que acontece muito em São Paulo. São Paulo, o STF julgou inconstitucional a questão da cobrança do CEPOM, tá? Que é quando você presta serviços lá para aquele estado e não tem um cadastro lá. Então você retém na sua cidade e retém na cidade deles. O STF disse, não, isso é inconstitucional. Você vai em São Paulo e fala isso para eles dizem, não sabemos de nada. E esse julgamento do STF não é de ampla repercussão. Se você quiser, entre com um advogado. Se você entrar com um advogado, você vai ganhar. Não é aquela tese assim, você vai entrar e discutir, não, você vai ganhar, porque já tem instância maior. Da mesma forma, a lei que permite o recolhimento de ISS fixo, já vimos várias finalizações, né? Vários trânsitos em julgado, onde o contribuinte adquiriu o direito em segunda ou em primeira instância sobre isso, junto ao TARF e outros órgãos. Traduzindo esse CEPOM aí para a prática, para um laboratório de prótese, abrange, impacta também? Ele pode entrar? Como que funciona isso? O que é esse CEPOM? Só para traduzir aí para o nosso público aí que está aí nos ouvindo aí. Perfeito, Coach. O CEPOM, o CEPOM é uma sigla de cadastro prestadores de outros municípios. Joinville tem CN, e Curitiba tem outro nome, Porto Alegre tem o CEP, e assim por diante. A sigla só muda a sigla, mas o contexto é o mesmo. Eu sou de Porto Alegre e presto serviço para você aí em Curitiba ou em São Paulo, nesse caso, São Paulo muito comum laboratórios de São Paulo receber trabalho do Nordeste, laboratório do Sul receber do Centro-Oeste, daí é muito comum. Exatamente. E isso impacta, então, mas não no simples, né? Isso daí impacta no presumido, no real, é isso? Nós temos clientes, inclusive, que nós estamos defendendo agora, que impactou dentro do simples. Ele paga a guia dele dentro do simples, chegou para receber lá, não tinha cadastro no CEPOM, a lei de lá diz para descontar a alíquota máxima, ele reteve 5%. Então, digamos que ele reteve, só para fazer uma repartilha, 2,5 no Simples, 2,01 no Simples, mais 5 de lá. Nossa, ele reteve 3 vezes, né, o valor. 2 vezes a mais do que precisava.
essa questão é inconstitucional também, é possível de ser, a qualquer momento, entrar com um processo anulatório sobre esses valores. Uma Já coisa que eu decidido queria, pelo STF. eu queria pegar aqui um pouquinho desse lado que a gente está falando, né? Porque graças a Deus eu fiz a faculdade de Direito, então traz um pouquinho de lei aí que enche o saco, né? Mas é importante a gente entender essa parte da lei. Todo mundo, quando começa a falar a lei número tal do ano tal, já começa, não entendo disso, deixa para lá. Mas é muito importante, principalmente o protético, entender. Quando o Kogut falou desse decreto-lei número 406 de 68, esse decreto-lei ele foi feito não especificamente para o laboratório de prótese, mas para sociedades uniprofissionais, ou seja, são aqueles profissionais que executam o trabalho específico dele, né? Então, eu sou dono de laboratório de prótese, eu sou protético, então eu tenho que ter um registro no CRO, e aí eu faço a função ali dentro. Então, normalmente aqui na consultoria a gente sempre fala, você tem que sair da bancada e começar a ser gestor, ser empresário, né? Nesse caso, por exemplo, o decreto 406 não funciona para você que deixou de ser TPD ali, que não está na bancada mais exercendo a sua função. Você virou empresário. Exatamente. E aí tem que pagar a alíquota variável normal, né? E o que é legal é que o 406, ele teve algumas alterações, né? Eu anotei para não errar o ano, mas ele teve em 69 e em 87 para acrescentar mais serviços ali dentro. Só que em 2003, o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele tirou dali o parágrafo 8º. E nisso deu uma liberdade muito grande para os municípios começarem a falar assim, olha, não, peraí, agora eu começo a atrapalhar você, não é que eu posso legislar, mas eu posso dificultar o seu acesso ao 406, né, para ter a alíquota fixa. E o que saiu em fevereiro, na verdade, de fevereiro para março, assim, começou em fevereiro para março de 2020, saiu esse ano, é que agora a gente tem uma jurisprudência do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, falando que o município ele não pode legislar. Está ali na Constituição, isso é fato, né? A jurisprudência, na verdade, só está defendendo a Constituição. Olha, está aqui na Constituição, você, município, não pode legislar mais sobre isso. Então, aqui a gente tem alguns requisitos mínimos para poder seguir essa lei. Esse requisito é ser uma sociedade uniprofissional, ser do lucro real ou presumido, e mais alguns outros ali que, de qualquer forma, é importante ter. A consultoria para poder levantar todos os números, a contabilidade para poder deixar organizado e ver a necessidade, por exemplo, de entrar com o processo, e usar advogados para entrar com o processo. Porque quando entra na seara aí do direito, a gente tem que entender que existem diversas formas de processo diferentes, né? Quando o Bento e o Jones falaram aí que é retroativo em 5 anos, ou seja, eu soneguei agora. Eu estou 5 anos no limbo ali, podendo ser pego a qualquer momento naquilo, a lei também traz essa retroatividade. Então, se eu entro com o processo aqui agora e ganho daqui 5 anos, é retroativo o que eu tenho de recebimento, né? Então, a forma como você entra com esse processo, seja ali impetrando um mandado de segurança, ou então fazendo um processo ordinário mesmo, isso já é diretamente relacionado ao seu custo processual, ao prazo processual e até mesmo se você vai ter ou não um retorno. Então, quando a gente fala disso, pessoal, é um direito que você pode ter aí, que é muito importante, mas dificilmente você sozinho vai conseguir identificar isso e resolver o problema. Mas a economia que é gerada, e pelas contas que o Bento trouxe para a gente aqui, é muito grande, né? Claro. Eu queria também... existem outros processos no STF de equiparação de clínicas e laboratórios a hospitais, né? Nossa, seria hoje maravilhoso. Tem algumas... Seria maravilhoso. Hoje, veja bem, eu entendo que por força da lei, acaba que as empresas que estão no lucro presumido, elas pagam o seu imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição sobre o lucro líquido, elas acabam pagando em cima de um fator de presunção de 32%, que seriam serviços gerais, né? Exato. Existe parecer já favorável no STF em julgamento de recurso ordinário, onde se trouxe essa questão não para próteses dentárias em si, né, mas laboratórios. O que são laboratórios, né? Que são partes do serviço de saúde, onde eles tentam comprovar, então, o direito de que o laboratório se equipara aos serviços médicos prestados ao hospital, porque ele é da área de saúde, em que, então, ele teria direito a usar das alíquotas para IRPJ de 16% e de contribuição sobre o lucro líquido de 8%.
Isso seria um ganho enorme Nossa. para empresas desse tipo, porque hoje é muito caro. Por mais que o regime do lucro presumido, em alguns casos onde o faturamento excede uma faixa tranquila de receita, ou uma faixa pequena de receita, ou a empresa não possui folha de pagamento, o lucro presumido ainda é um pouco alto, né? Porque você faturou 100 mil reais, você vai pagar sobre um fator de presunção de 32 mil reais, ou seja, 32% de 100 mil reais. E você vai pagar ainda, então, 15% de 32 mil reais como IRPJ. É muito caro ainda. Eu entendo que serviços na área de saúde realmente deveriam ter direito dessa alíquota diferenciada, né, no pagamento. Mas também é um outro julgamento que não cabe a nós ainda não nesse momento, né? Como bem disse o Thiago, qualquer tipo de ato que tu venhas a fazer, tu vai necessitar primeiro cumprir uma série de requisitos e ter um advogado, né? E primeiro também contabilizar e ver se isso vale a pena ser feito. Mas eu acho que se tem algumas possibilidades ainda no Brasil para a gente tentar reduzir a carga de tributos, né? Sejam elas na seara jurídica ou na administrativa. Tá? Exato. Gente, olha só, uma pausinha aqui só para eu tomar uma água, porque agora nós vamos entrar num aspecto bem prático para você que está aí nos acompanhando, seja na live aqui, ao vivo, seja no podcast, algumas dicas práticas para você começar a se organizar. Só uma pausinha aqui para tomar uma água, mas já vou entrar aqui com algumas questões que a gente acompanha aqui no dia a dia das consultorias, tá, pessoal? Então é o seguinte, primeiro, se você está nessa faixa que você não consegue, o teu patrimônio é incompatível ao que você declara, se você está nessa faixa que o que você recolhe é sobre uma receita muito menor do que, de fato, você movimenta, seja na sua conta física, jurídica, no cartão de crédito, a receita está de olho. Em algum momento vai cair. Mas, Kogut, o que eu faço agora? Só me desespero? Não entendi nada do que vocês estão falando. Não. Primeiro, fica tranquilo, fique tranquila. Primeiro você tem que se organizar. Como que organiza? Primeiro passo, a consultoria está aí para isso. Nós organizamos, inclusive eu tenho várias entregas, estava até chorando as pitangas aí para o Thiago. Falei, Thiago, a gente vai entrar em recesso aí a partir do dia 18 e eu tenho 14 planos ainda para atualizar e com um olho aí na parte fiscal e tributária, até para encaminhar aí para o Jones e para o Bento aí para ver assim, ó, o que a gente pode fazer para ajudar esses empresários. Alguns já estão sendo ajudados, alguns estão aqui inclusive nessa live. Um abração grande aí para o André Reis. Robson Mamedes, esse pai entrou lá atrás, mas o papo estava tão bom, não te dei um oi, todos que estão aí nos prestigiando. Então é o seguinte, para se organizar, a primeira coisa é a gente se situar, como que está a realidade do teu negócio. O teu contador, eventualmente, se você não tem uma boa linha de comunicação com ele, ele não sabe como é que está a realidade do teu negócio. Ele sabe as notas que você declara e a despesa que você declara, o tamanho da tua folha e do teu prolabore. Tá? Se ele não faz uma gestão tributária, uma gestão fiscal em cima do teu negócio. E normalmente não faz, tá, gente? Pelo que eu estou acostumado aqui no dia a dia, normalmente não faz. Então, a primeira coisa, organiza. Se você tem, o que eu preciso de informação para fazer aqui uma boa análise para você? Relatórios de produção e relatórios de caixa. Básico. A gente monta um cenário e daí eu quero ver como que está o tamanho das guias. A grande maioria, Jones e Bento, dos laboratórios que nós atendemos estão no Simples Nacional. Nós temos laboratórios aí desde faturamento mensal de 20 mil reais até 600 mil reais estão no Simples Nacional. Por mês, né? Por ano não. É complicado. Estão todos Alguns esses no Simples Nacional. mais, né? Então, mas a maioria está no Simples. Kogut, como que eu faço? Porque agora também tem um risco, né, gente? Se eu pegar e eu for... terminei 2021 de um jeito, tributando 30%. Então, eventualmente, eu sei, tá dando aqui um bugzinho aqui na minha internet, né? Podem ter alguns problemas disso, né? Pô, você estava recolhendo lá 5 mil por mês e passou a recolher 30, né? Da onde que veio assim esse volume? Será que não chama atenção? Tem que ter um faseamento. Depois eu vou pedir para vocês explicarem mais ou menos como que pode ser feito, porque vocês estão fazendo com parceiros nossos que estão aí na consultoria e passando para a assessoria de vocês também. Segundo, tem que se organizar. Tem que começar. Nem que você comece um passo tímido agora. Em alguns casos, eu já estava conversando com o Bento esses dias, né?
fatura aí 100, 150 mil por mês, beleza. No Simples a gente dá um jeito, a gente consegue fazer ainda uma gestão que você vai conseguir se manter aí mais um ano tranquilo. Agora, se você fatura 300, 400, 500 mil, não tem jeito. Esse negócio de abrir mais uma, duas, três empresas para se manter no anexo 3, 5, isso daí é muito complexo. É muito mais fácil você... Não só complexo, Komuti. Pode ser ilegal, não né? só complexo. Isso é ilegal. Hoje, isso é a figura... exemplo, né? Tu abre uma no teu nome, outra no nome do teu irmão e outra no nome da tua mulher. Né? Isso é um grupo econômico de fato. A Receita Federal não são robôs que estão lá atrás, são pessoas como nós. Eventualmente ela vai chegar em ti, chegando em ti ela vai chegar nessas outras empresas. Então, isso te serve... É economia boa de novo, é paliativo para um problema de fluxo de caixa. Mas ao futuro tu está arriscando muito, porque vai juntar o faturamento, além de juntar o faturamento das três, vai ter que refazer o faturamento como se de uma fosse com uma alíquota de uma só, né? Então, não que você não possa abrir outras empresas. Você pode, deve, é bom abrir outras empresas. Mas não no foco que todas fazem a mesma coisa e você só abriu para diluir o seu faturamento. Para diluir o faturamento. É isso que eu tenho bronca. E aí eu queria chegar num ponto que eu até anotei aqui para falar com vocês. A grande maioria dos laboratórios, a realidade é o Simples Nacional, e aí nós temos uma gestão que pode ser feita mensalmente, que consegue, eu já vi casos assim de derrubar a alíquota de 11 ponto alguma coisa por cento para 7%, só porque o laboratório está em contato com o seu contador e eles conseguem navegar no fator R. Eu queria que vocês explorassem de que maneira que você pode... O que é o fator R dentro do Simples Nacional. Vamos supor que seja uma empresa que não tem essa dispersão, essa evasão tão grande. E dentro do Simples Nacional, tem empresa que fecha o olho, não está nem aí, o contador vai no automático, manda uma guia lá de 12% sobre 100 mil, vai pagar 12 mil de imposto, quando poderia tranquilamente, dentro da lei, estar pagando em torno de 7, 8 mil reais de imposto. Eu queria que vocês explorassem um pouco Simples e Fator R. Bom, o Simples... não sei se o Jones quer falar alguma coisa dessa parte, Jones, agora? Vou deixar contigo, Bento. Posso falar? Tá. Bom, o Simples, cara, basicamente foi uma lei inventada lá atrás, tá? E olhe bem, as pessoas não lembram, mas os odontólogos esproteicos já foram do anexo 3 sem fator R. Isso aí foi uma maldade que fizeram com vocês depois. Em 2011, se eu não me engano, até 2014, se eu posso estar errado, vocês eram só do anexo 3 e pagavam sem necessidade de fator R. Bem, né? Mas vamos lá. A questão do Simples Nacional, ela está dentro da lei, ela unifica todos os impostos para micro e pequenas empresas, tá? O que são micro e pequenas empresas? São empresas com faturamento entre 0 e 360 para as MEs e de 360 a 4 milhões e 800 para as EPPs, empresas de pequeno porte, tá? Essa lei, ela trouxe uma facilitação onde o empresário, em vez de ter que calcular todos os impostos em guias separadas, ele unifica elas todas num imposto comum com uma alíquota mais baixa no mercado, dependendo da faixa de faturamento dela, e ele paga essa guia única, onde o Estado faz depois a redistribuição para onde vão esses valores que foram recolhidos. Tá? Dentro da criação do Simples, se criou a alíquota progressiva. E isso, às vezes, eu entendo que o empresário não se toca. Quanto mais você fatura, mais sua alíquota sobe. O contador, ele geralmente faz quando ele quer fechar negócio muito rápido e ele acaba se arrependendo depois. Ele diz assim, quanto eu vou pagar de Simples? 6%. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Né? Sim. Quanto eu vou pagar de 6%? Mentira. Você vai pagar 6% até 180 mil reais. Tá? Depois disso, você passa já para 11,20%. 13,5% isso no anexo 3. No anexo 5 é pior. Mas eu quero dar uma ideia de progressividade a quem está nos ouvindo e nos assistindo. Porque assim, você pensa assim, não, se eu faturar 100 ou 400, vou pagar entre 6% e 8%. Não vai, meu amigo. A alíquota é progressiva e ela só piora conforme o seu faturamento aumenta. Então, eu acho que isso com o Guti e eu discutimos muito, a questão de estar no lucro simples com uma alíquota de 17%, 16%. Não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Acho que o lucro presumido é uma saída óbvia. Vai ficar em torno de 14, 13,9, 14, dependendo da situação. Exatamente. Isso eu estou falando do próprio anexo 3. Quando você fatura aí 600 mil por mês, como foi colocado pelo anfitrião aí, um dos anfitriões,
você já está pagando uma alíquota muito alta, provavelmente. Porque, veja bem, é só fazer uma conta de grego. Quanto é o limite de faturamento do sublimite do Simples Nacional para não pagar ISS por fora? Não é 4 milhões e 800, é 3 milhões e 600. 3 milhões e 600. E tem uma margem de 20%. Então, veja bem, se você fatura 300 mil reais por mês, você vai chegar no sublimite em dezembro. Não. Já é, entendeu? Então, 600 mil é o dobro disso. Você não consegue se manter dentro do Simples, né? Declarando esse valor. Eu entendo que o anexo, essa correlação, então se criou o artigo 25, ele diz o seguinte, né? Que para fins de cálculo do imposto, serão consideradas todas as receitas brutas, menos as vendas canceladas e as devoluções, né? E isso, então, vai ser oferecido à tributação dentro do Simples, conforme o cálculo das alíquotas. Aí, lá embaixo, no mesmo artigo 25, ele fala sobre a questão dos serviços que serão prestados no anexo 5, porém, quando a folha de pagamento fizer razão de 28% ou mais da receita, elas serão tributadas na forma do anexo 3, onde as alíquotas são, em tese, menores. Em tese, se o seu faturamento é alto, você vai pagar um monte de imposto no Simples igual. Só um parênteses, mas, mesmo, assim, só um parênteses, desculpa interromper. Pois não. Fator R, não, né? Para quem está nos assistindo agora, estamos entrando no fator R que o Kogut havia perguntado. Pode a questão do tem que explicar. ele entenda o seguinte, nós estamos falando uma linguagem que não é uma linguagem habitual, usual do dia a dia do protético, dos empresários da Prozis que estão nos ouvindo agora. E impacta diretamente no seu bolso. Pode mandar pergunta e pode me interromper. E impacta diretamente no seu bolso. Entenda que dentro do Simples você pode ter o fator R que vai reduzir a tua alíquota. Tá? Vamos supor, como diziam os gregos, ceteris paribus, né? Mantendo os fatores constantes, um faturamento dentro lá de uma realidade que sem o fator R eu vou tributar 11,2% e com o fator R vai cair para 6% ou 7%. Dentro dessa realidade, tá? Dentro desse modelo, o que é o fator R e como que você consegue navegar mês a mês para se manter numa alíquota menor? Então, e aí, como eu estava dizendo, aí retornando, já foi esclarecido agora, o fator R ele serve exatamente para isso, para que você saia das alíquotas do anexo 5, que são maiores, tá? E onde você pertence como protéico, tá? Isso está no item N do artigo 25, próteses sobre encomenda dentárias e próteses gerais no item J, enfim. O fator R ele serve para você sair do anexo 5 e trazer sua empresa para o anexo 3, em pagamento dos impostos dentro do Simples. No anexo 5, o inicial é 15,5%. E no anexo 6, do 3, é 6%. Então, quando você consegue, por exemplo, ter um faturamento de 100 mil reais no mês, e naquele mesmo mês você gastou entre folha de pagamento, contribuição previdenciária, prolabores, 28%, tá, dos 100 mil, então 28 mil você gastou de folha de pagamento, você consegue pagar a alíquota menor de 6% no anexo 3. Mas se no mês seguinte, por exemplo, você faturou 200 e não conseguiu ter os 28% de folha de pagamento, você naquele mês estará no anexo 5. Então não é contínuo, não é um mês só, todo mês é feita essa avaliação. Posso dar uma Quando você consegue... Dica? Pode, claro. Não, eu vou dar uma dica, então, e me digam se eu estiver errado, se eu estiver orientando de novo, não sou contador, sou economista e administrador, mas assim, vou dar uma dica aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo aí, que já vai valer essa audição. Então, vocês entenderam, Bento deixou bem claro que o fator R é a soma de folha de pagamento, mais aqueles encargos de fundo de garantia, tudo gerado em razão da folha que você recolhe, mais o teu prolabore, né? 28 mil para 100 mil de faturamento, 28%. É só você ver quanto que dá. Daí você cai do anexo 5 para o anexo 3 e deixa de recolher lá, nesse modelo hipotético que a gente criou aqui agora, 11,2% para 6 e alguma coisa, 7%. Como que eu faço isso? Nesse modelo hipotético 15,5 para 6. Nesse modelo hipotético. 15,5 para 6. Nos dias... Eu tô falando aqui de 9 mil reais que você já economiza, mas como é que eu faço? Eu não consigo mexer na minha folha. Como que eu vou assim? Eu vou aumentar, daí se eu faturar mais, eu tenho que aumentar o salário? Tem uma dicasinha aí que eu aprendi com uma amiga aí de contabilidade, que é o seguinte: não, você não precisa
mexer na folha, você pode mexer no teu Prolabore. Por exemplo, você tem um Prolabore lá de 10 mil, aí, e daí você viu que ficou em 27%, vai cair no anexo 5. Você pega, naquele mês, você carrega mais 5 mil de Prolabore, não que você tenha que tirar do caixa, mas você pode recolher a guia de Previdência Social em cima desse Prolabore, caracteriza que você está retirando esse Prolabore, passa dos 28% e você cai no anexo 3. Estou certo ou errado, gente, com essa dica? Tá certo, mas eu posso complementar, só que eu acho que isso que nós estamos falando aqui são casos genéricos e hipotéticos, tá? Existem coisas que, assim, se requer um pouco mais de avaliação. Vou dar um exemplo de porquê, né, como se me permite, porque dependendo do quanto você tirar de Prolabore, você vai fazer jus a pagamento de imposto de renda retido na fonte de pessoa física. Exato, tem que então, fazer esse tem que balanço. analisar se esse valor não vai... A minha sugestão, em termos técnicos, é consulte seu contador. Exato. Tá? Mas hipoteticamente, você tem ganho, sim. Qualquer contador pode fazer a continha rapidinho ali para você. Pode fazer rápido. Em tese, né? Em tese. Aliás, deveria fazer eu digo todos isso os porque, meses, assim... né? O contador deveria fazer todos os meses, só que, gente, não faz, né? Eu digo porque chegou um rapaz para mim e disse assim, eu faturo 300 mil por mês, posso fazer fator R? Cara, tu pode, mas tu vai pagar 10, 12 mil de imposto de renda por mês. Não vale a pena, né? Então, veja bem, eu acho que em termos abrangentes, o fator R é uma boa ferramenta que os proteicos têm a favor deles, mas acho que você deve avaliar conforme a sua empresa, com as informações. Nós estamos aqui disponíveis para fazer esse tipo de avaliação. Eu e o Guti trabalhamos junto com o Jones e o Thiago há bastante tempo e temos desenvolvido negócios bacanas, mas no abrangente, sim, você tem uma ferramenta que pode ser primordial para você pagar bem menos impostos já no mês que vem. Maravilhoso. Thiago, nós estamos chegando aqui, já estourou 15 minutos aqui do tempo regulamentar. Com certeza nós vamos ter aí uma segunda rodada com vocês, porque é um tema muito empolgante. O momento de fazer essa revisão é agora. Se você ficou um pouco perdido ou entrou depois, não tem problema. Thiago, como é que faz para assistir na íntegra depois dessa live? Como que a gente pode se virar aí? Onde é que vai estar disponível a partir de sexta-feira, meio-dia? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse podcast aqui está sendo bem técnico, né? Então você pode ouvi-lo quantas vezes quiser para tentar tirar o máximo de dúvidas possível. Pode ser em qualquer uma das principais plataformas de podcast. Hoje em dia são 8 plataformas, uma delas é o aplicativo da K2Go. Entra lá na Play Store e baixa o aplicativo da K2Go, é gratuito, ou então você pode assistir na área de vídeos aqui do nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube, né? E por que a gente está falando que isso é importante, pessoal? Tem que olhar isso agora, porque você vai mudar o seu formato para o ano que vem já, né? Isso aí vai ficar por um ano te seguindo. Então, é importante entender tudo que o pessoal está aqui falando e, sinceramente, se você fizer um pouquinho de conta, você vai ver que essa live/podcast está te economizando aí de 5 a 10 mil reais, dependendo da mudança que você fizer, né? Então, o que a gente pode falar com clareza aqui? Estou com dificuldade para organizar meus números, para poder saber se eu estou certo ou estou errado, para poder procurar o contador. Procura consultoria. Estou trabalhando com a consultoria aqui já está tudo funcionando bem. Pode falar com a gente vai passar o contato da Maiper, pode ser do Jones, pode ser do Bento, mas da Maiper de contabilidade mesmo, tá, pessoal? E é importante demais vocês fazerem essa consulta. A gente teve até aqui o depoimento da Adriana, falando que consultou eles e que está adorando o trabalho deles, né? Isso é muito importante porque a comunicação com o contador é fundamental. Eu já tive péssimas experiências, principalmente quando eu tinha o meu primeiro laboratório, né? Foram péssimas experiências porque eu não conseguia me conectar, eu não entendia nada. Eu literalmente seguia o que ele estava falando, até que eu comecei a entender que eu estava perdendo dinheiro mesmo, né? Então, esse podcast é um aviso que você pode estar perdendo dinheiro. Tem que fazer uma avaliação, né? E essa avaliação tem que ser feita por profissionais, e de preferência por profissionais que já estão acostumados a trabalhar com laboratório de prótese, porque você pode ver aí que é uma legislação muito específica, né? Tem que ter pelo menos um domínio maior, não adianta pegar um contador que está acostumado a trabalhar com churrascaria e outras coisas do tipo só, por exemplo, né? Então,
Se você precisar, acesse aí as nossas redes sociais, entra em qualquer um que você consegue encontrar esse podcast no formato de vídeo ou então editadinho para poder ouvir no carro ou na bancada. É isso aí, gente. E agora, passando para as considerações finais, não conseguimos cobrir todos os pontos, tá, gente? Você vê, né? Falei, nesse assunto aí é técnico, mas é importante e afeta, impacta as vidas. Não é só se eu posso economizar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de imposto. Tem isso sim, claro que a gente atua nesse sentido dentro da consultoria e dentro da Maiper, da assessoria contábil, mas principalmente para evitar que você tenha uma surpresa muito desagradável, tá? Se você não tiver um controle, você tiver com um risco, um grau de exposição muito grande, vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Então, assim, eu queria passar para as considerações finais aí do Jones e do Bento e pedindo para vocês, quem quiser, pode entrar em contato, manda um direct aí para @comunidade K2Go, para quem estiver ouvindo aí pelo podcast, @Kogut _K2Go, também o meu Insta pessoal, Thiago Kempen, e também diretamente com a Maiper, por que não, né? Eu estive lá na live de vocês junto com a K2Go e eu estou precisando aí de uma assessoria. Como é que faz para entrar em contato com vocês, já aproveitando para a sua mensagem final aí, Jones, começando pelo Jones, passando para o Bento? Legal, gente. Assim, vocês podem nos contatar também pelo nosso canal de Instagram, né, no grupo MV Underline, ou através do nosso e-mail, atendimento@mvgp.com.br, ou através dos nossos contatos via telefone, meu WhatsApp direto também, a gente vai atender prontamente, né? Como uma consideração final, né, o que o Thiago mencionou da distância entre o contador e a empresa, a Maiper, ela nasceu com essa ideia, né? Ela nasceu em função disso, né? Porque antes de ter um escritório de contabilidade, nós éramos auditores e a gente auditava empresas que tinham contabilidade terceirizada e a gente percebia o quão distante eram essas contabilidades da empresa, né? Então não tinha nem como se fazer uma auditoria porque estava tudo distorcido. Então, a metodologia da Maiper é a proximidade com os clientes, né? Seja os canais de comunicação, os diversos canais que a gente usa da tecnologia a nosso favor, mas também as reuniões periódicas, o contato, a conversa, o bate-papo, né? Para entender um pouquinho das fraquezas, dos riscos e das oportunidades que tem em cada uma das empresas aí, porque cada negócio tem a sua peculiaridade, né? Então, é importante estar próximo. Muito obrigado aí, Kogut e Thiago, pelo convite, né? É uma honra, tá, estar participando aí com vocês. Bento? Bom, eu só tenho a agradecer, peço desculpas de novo pelos problemas técnicos enfrentados aí no começo da live. E o assunto que nós tratamos hoje aqui, eu acho que é de veras complexo e requer, de repente, 5, 6, 7 lives para se tratar ele 80% ou 70% do que ele é, né? Nós temos muito assunto ainda, mas espero que a gente tenha conseguido expressar o nosso entendimento e de forma clara tenha conseguido mostrar algum caminho, mesmo que agora, nesse momento, seja abrangente, mas depois que a pessoa possa utilizar isso para contatar vocês ou ter uma melhoria na empresa dela. É nosso desejo com o pessoal do TPD aí, tá bem? E eu tenho uma sugestão, pessoal, se vocês me permitem, né, uma sugestão para uma próxima live de um assunto que eu tenho percebido, inclusive nos laboratórios, que é um assunto que pode ser bastante discutido, que é custos versus despesas, né? Que ambos são gastos, são todos os gastos que a empresa tem no dia a dia. Um tratamento contábil diferente. O conceito, né? Então, isso aí é muito legal conversar porque afeta diretamente o resultado bruto da empresa, né? A margem bruta, que é o que a gente chama de alma do negócio, né? O lucro bruto da empresa. O lucro bruto, ele é o resultado das receitas menos impostos menos custos, né? Tu tem que segregar as despesas, jogar as despesas lá para baixo, para tu conseguir enxergar aqui o teu lucro bruto e ver quanto que aquele negócio está te rendendo de grana efetivamente, né? Porque as despesas são outro conceito. É mais fácil de trabalhar nas despesas. Então fica a minha sugestão, né, para uma live uma hora dessa. Sem dúvida mesmo, porque na consultoria a gente entrega não só a visão de retrovisor, sabendo o momento agora, a fotografia agora e o passado da empresa,
mas uma visão de para-brisa. E para isso, dentro do custo, eu tenho que separar o que é custo fixo de custo variável, despesa fixa de despesa variável, para poder trabalhar com projeções futuras. Então, isso vai dar uma live muito bacana. Thiago? Vai. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, fiquem ligados nos próximos conteúdos, porque tem muita coisa boa para esse final de ano, porque a gente sabe as dificuldades que vocês passam, porque a gente está no dia a dia convivendo com muito laboratório, com muita clínica e muita radiologia. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Se você não tem tempo para cuidar da gestão, você vai ter que arranjar tempo para cuidar dos problemas. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.